Olá, elite da língua portuguesa. Vamos retomar essa bagaça aqui. Eu vou falar um pouquinho agora, né? Vocês já viram um artigo nas relações, tal. É a palavra variável que se antepõe, ele vem anteposto sempre a substantivos. Ele pode determiná-lo ou indeterminá-lo. É ou não é? Aí vem artigos definidos. Existem os artigos indefinidos, né? Só que, você sabia que o vocábulo a, quando você pega o a assim, parece muito simples, né? Mas eu quero dizer para você que ele pode ser artigo. Ele pode ser preposição. Ele pode ser pronome oblíquo átono. E o artigo pode ser um pronome demonstrativo. Um artigo pode ser tudo isso. É sério, gato, é. Quando ele for... O artigo pode ser tudo isso. Desculpa, tá, gente? Retifique isso aí. O a pode ser tudo isso, né? No singular. Quando ele for preposição, é sempre invariável. É invariável. Não tem plural. Preposição é invariável, né? Agora, aqui o artigo, ele acompanha o substantivo, o pronome oblíquo átono funciona como um pronome substantivo e o pronome demonstrativo também. Então, parece assim, as pessoas banalizam, a gente vai fazer exercício, o a é artigo. Mas para ser artigo, ele tende a acompanhar um substantivo. Então eu coloquei aqui, fique atento. Vocábulo a pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser pronome oblíquo átono, que a gente vai estudar separadamente depois também, ou pronome demonstrativo. Observe os seguintes exemplos. A permanência. Esse a acompanha a permanência. Ele acompanha um substantivo expresso. Então ele é artigo. O que foi citado na reunião é restrito. Se é restrito, é restrito. Cara, a preposição é sempre exigida por alguém. A gente vai estudar isso em regência. Restrito a quê? E ela é invariável. Note que esse a, profissionais, é uma palavra masculina. É uma palavra masculina. É uma palavra masculina. Para ter artigo, deveria ter os. Aos profissionais da educação. Não existe. Então, esse a é apenas preposição. Lembre-se, galera, a preposição é invariável. E artigo é da área dos nomes. Se eu falo de uma palavra feminina, eu falo a lei. Se eu falo uma palavra masculina, tipo ordenamento, eu falo o ordenamento. Vai flexionar. Seria, para eu botar artigo ali, deveria ser os profissionais. Esse a é uma preposição. Olha esse aqui agora. Os homens acumulam a vida. Aqui tem a palavra vida. Dissipando-a. Esse a substitui vida. Isso que a gente chama de pronome oblíquo átono. Professor Gato, ele deixa de ser um pronome substantivo textualmente? Não, porque ele substitui o substantivo. Né? Ele substitui o substantivo. Então, a gente tem que entender, aqui o artigo os, acompanha substantivo. Pode acontecer na contração, quando você pega no primeiro exemplo lá, do, é de mais o. É um artigo. Então essa bagaceira aqui é um substantivo. Né? É um substantivo. Né? Poxa, professor, a minha conquista hoje é semelhante à do passado. Galera, olha agora. Olha agora essa. Se é semelhante a. Semelhante a quê? Tem preposição. Então, se tem um sinal indicativo de crase aqui, se você vir a fusão, tem uma preposição. Aspecto geral, gente, quando você vira aqui, a gente vai estudar em crase isso. Se você vir assim, obedeço à lei.
Quem obedece, obedece a, mais o a artigo. Por isso que você coloca esse acento. Você vai estudar isso depois. Então, aqui é uma preposição e aqui é um artigo, né? Então, quando eu pego aqui, a minha conquista hoje é semelhante a conquista do passado. É semelhante à conquista do passado. Gato! É verdade! Então esse a, ó, tem a preposição, que é semelhante a, mais o a, que é um artigo da palavra conquista. Cara, cuidado. Neste caso aqui, esse a não é artigo. Ele equivale, é um demonstrativo. Aquela do passado. Por quê? Isso é problemático, às vezes os examinadores se enrolam com isso. Mas aspecto geral, o artigo se antepõe a um substantivo expresso. Fica olhando bem exemplo 4. A palavra conquista está expressa aí? Tem escrita aqui, galera, expressa a palavra conquista? Não. Então, por isso, nós não vamos chamar de artigo. Aspecto geral, lá na frente a gente vai relativizar isso. Mas entenda, não é artigo. Seria igual àquela do passado. Seria semelhante àquela do passado. Esse que é valor de demonstrativo. Slide. Eu sei que esse é um pouquinho mais complicado, tá? Às vezes existem examinadores que se enrolam com isso, mas consoante a gramática normativa, eu posso colocar o aquela aí, porque eu estou falando de algo distante. Não vai ser o artigo, porque para ser artigo, o termo deveria estar expresso. Se ele falasse assim, se tivesse expressa a palavra conquista, aí seria artigo. Então é preposição mais o demonstrativo. Olha essa aqui. Aliás, o melhor para a democracia, eu sei que é artigo. Porque melhor é um substantivo, virou substantivo. Tanto é que melhor é adjetivo, foi substantivado pelo o. Artigo acompanha, democracia é feminino? Artigo, substantivo. Os fundos partidários? Artigo. Dos. De mais os. Existe artigo aí? O que você acha? Vamos lá. Aliás, isso foi de uma questão da FGV que eu tirei, tá? Aliás, o melhor para a democracia seria separar os fundos partidários dos destinados fundos. A FGV não considerou artigo, porque a palavra fundos não está expressa. Considerou pronome demonstrativo, que tem um valor de pronome substantivo, né? Gente, um detalhe, viu? Pelo amor de Deus, crase não é sempre preposição, a gente vai estudar isso, mais artigo. Pode ser preposição, mas pronome demonstrativo também. Aquele, aquela, né? Até o a com o valor de aquela, tá bom? Crase na língua portuguesa não é só com artigo, tá? Eu quero só que você entenda nessa 4, pelo amor de Deus, entenda aí nessa 4, preste atenção na 4. Por que esse a não foi considerado artigo? Porque a palavra conquista não está expressa. Igual aqui fundos não está expresso, pronome demonstrativo. Agora aqui já é artigo, ó. Se são destinados a. Tem uma preposição aqui dentro, tem o acento. E tem o as artigo de campanhas, porque está expressa. Agora é artigo, esse as. Que preposição. Porque campanhas está expressa. Estão me entendendo, elite? Entenderam? Está expressa. As campanhas, diferente.
É isso aí. Gente, então aspecto geral por enquanto. Artigo acompanha substantivo expresso. Então, vamos pegar uma questão aqui. Ó. Esta questão, eu só vou responder, é uma questão que eu vou resolver lá na frente com vocês de novo, tá? Essa 25. Lá na frente, resolverei de novo com vocês. Resolverei de novo, porque tem uma alternativa aqui que é sobre verbo, tá? Eu já vou marcando errada, a locução verbal havia acabado. Esse havia acabado é igual, gente, tinha... Vocês vão estudar comigo ainda lá na frente. Não precisa mandar dúvida agora no fórum de dúvida sobre isso. É igual tinha acabado ou acabara, que isso é pretérito mais que perfeito. Você só vai acreditar em mim. Não precisa tirar a dúvida, não. Que equivale a acabara, também se classifica como pretérito imperfeito. Tá errado. É mais que perfeito. Mas por que eu coloquei essa questão agora? Você me pergunta, professor, se a gente não pode fazer toda, é porque tem questões, gente, que são de múltipla escolha, que são tão legais, que aí tem ela mistura matérias. Aqui mistura um verbo com a parte de artigo e preposição, advérbio. Então, eu não deixo de falar. Aí depois eu resolvo de novo. Eu não esqueça não essas questões, eu resolvo de novo. Beleza? Ó, no período, há 4 artigos e 5 preposições. Olha o jeito que Decã é gramatiqueiro. 4 artigos. Gente, cuidado com as contrações. Como isso aqui, ó. No, do, da. Cuidado. Cuidado, porque se eu tenho no, eu tenho em mais o. E tem um substantivo expresso, o dia. Então há um artigo e há uma preposição. Do jantar. Tem o de mais o. Jantar. Existe um substantivo, existe um artigo. Acabado de. Lançar. Vamos procurar só primeiro os artigos. Ó. A política. Artigo. Vamos lá. De software da França. Da é de mais a. Tem outro artigo. Vamos contar quantos artigos há? Eu vou colocar o artigo em verdinho, tá? O 1. Artigo 1. Do, aqui, do jantar, 2. 2. Acabar de... A política, 3. Ó, aqui. A França, aqui, 4. Então, há 4 artigos. Agora, preposição são invariáveis. O em aqui, azul. Vou colocar aqui, ó. Vou marcar as preposições aqui. Ó, em aqui, a primeira, no dia, né? O de aqui do dia, 2. Esse de, 3. Esse de, 4. Esse de, 5. 5 preposições, certo? 5. Né? Eu sempre falei aqui no curso para vocês, desde que eu comecei a primeira aula, dê uma olhadinha nas preposições para, entre, em, contra. É importante você dar uma olhada. Se você der até um Google, ajuda. Ajude muito. Beleza? Legal? Aí ele falou, não há ocorrência de advérbios no período. Advérbio é uma palavra só. No dia do jantar, ela havia quando no dia de... É locução adverbial isso aqui, não é advérbio. Ela havia acabado de lançar a política de software da França. Acabado de lançar. Lançar é verbo, a política, tá? Quem lança algo. Não tem advérbio. 2 e 3. Não há advérbios. Né? Não há advérbio aí, galera. Não há. Beleza? Questão trabalhosa, né? Mas necessária. IDECAM, 2019. Em última análise, exemplo curioso é o do ensino médio.
Pode-se afirmar que o signo linguístico o, esse o, ó, funciona morfologicamente como? Ele quer saber se esse o é artigo, se esse o é advérbio, se esse o é pronome, é preposição ou é conjunção. De cara não existe preposição o, não existe conjunção, advérbio o. Coisas absurdas. Você vai ficar entre artigo e pronome. Exemplo curioso é o exemplo. Está implícita aqui a palavra exemplo. Olha lá, galera! Está implícita aqui a palavra exemplo. Ah, o examinador poderia considerar, gato, que esse o é artigo de exemplo. Como eu já vi alguns examinadores fazerem essas coisas. Mas aqui não, o examinador mandou bem. Não é artigo. Porque a palavra exemplo não está expressa. E além do mais, fica coerente colocar aquele. Tem que olhar a coerência também. Exemplo curioso é aquele do ensino médio. Fazendo alusão ao que já passou. É aquele do ensino médio. Cabe ou não cabe? Sim, é um pronome demonstrativo. E por que não é artigo, gato? Porque o substantivo aqui, exemplo, não está expresso. Slide. Professor, por que eu não o conheci antes? Não te conheci antes, gato! Letra C. Tô trabalhando, galera. Às vezes você tá aí na sua casa. Poxa, eu fiquei com mais dificuldade. É, pronome demonstrativo. Acabei de explicar. Tem valor de aquele. Pronome demonstrativo. Aí você tem que voltar lá, ó. Volta o vídeo um pouquinho aqui, ó. Eu não falei aqui, ó. A minha conquista hoje é semelhante àquela do passado, no 4, não falei? Porque para ser artigo, aspecto geral, o termo tem que estar expresso. Tem que estar expresso. Beleza? E lá, então, a gente entende como pronome demonstrativo. Galera, olha só. A gente está trabalhando no nível das bancas. E eu tenho de fazer isso, porque você vai fazer concurso, velho. Então a gente precisa chegar a esse nível e detonar. Olha lá, próxima. Em Atenas, um devedor, ao ter sua dívida cobrada pelo credor, pôs-se a pedir-lhe, aí ele vai falando. Os termos sublinhados, leia com o gato, na fábula constituem respectivamente. O que vocês acham? Gente, a primeira já não tem como ser artigo. Porque artigo tem que acompanhar substantivo. Então você já pega esse negócio aqui e faz assim, ó. Não tem substantivo. Não tem como ser pronome. Pronome substitui alguém. Esse a não substitui ninguém. Você já fica entre preposição. Quem se põe a. Pediu. Preposição. Na segunda, como não o convenceu, ó. Em Atenas, um devedor, ao ter sua dívida cobrada pelo credor, pôs-se a pedir-lhe. O devedor pediu ao credor um adiantamento, alegando estar de dificuldade. Como não o convenceu, não convenceu quem? O credor? Esse o agora é pronome, ele substitui, pronome oblíquo átono, ele substitui. Preposição, pronome. E o outro é artigo, porque acompanha um substantivo expresso. Você não erra mais essa bagaça. Não erra mais. FCC. Olha tanto de banca que a gente tá pegando, ó. 25. Ah, você não resolveu da minha banca, mas sua banca aí, você pode usar aí. A gramática é a mesma. IDECAN, FCC, já pegamos o ACP, CESP, né? Interjeição. Às vezes os alunos perguntam assim para mim, gato, você não vai falar da interjeição, não? Cara, a interjeição, ela não está lá naquela tabela, porque ela não estabelece relação de regente e regido com os termos. Ela não tem aquela relação de regente e regido. Então,
É uma expressão autônoma, ó. Ele falou que ela é autônoma, ela é independente, que no nível fraseológico não estabelece relação morfossintática. Ela exprime sentimento, sensação de alegria, dor, surpresa. Observação: em regra, as interjeições vêm acompanhadas pelo ponto de exclamação. Ah! Interjeição. Ó! Ai! Silêncio! Psst. Isso são interjeições, né? E geralmente vem com exclamação, né? Então, ó, como é que ele colocou lá na prova do Senado, ó, mais antiga também, a 28. No período acima, o termo sublinhado assume um papel gramatical distinto em sua classificação original. Né? Porque originalmente surpresa é substantivo. Quando eu falo surpresa, surpresa, interjeição com exclamação. Até derivação imprópria. Mudou a classe sem mudar a forma. É verdade, gato! Poxa, professor, por que eu não te conheci antes? Professor, isso cai muito? Não, não, é raro, né? Ó, análise. No trecho acima, observe que o vocábulo surpresa não mantém relação sintática com nenhum termo do período. E ele é proferido, sobretudo, pelo uso do sinal de exclamação, em tom diferente daquele que usa na linguagem expositiva. É uma linguagem mais emotiva, né? Ah, silêncio. Ih! Está vendo que sua vida está mudando? Vamos lá, com a graça do nosso bom Deus. Vamos fazer algumas questões agora? Para a gente fechar classes gramaticais? Beleza? Para a gente fechar classes gramaticais. PCRJ. A gente já sabe tudo isso aqui, agora é só revisar, fazendo exercícios. 2021. Como é sabido, os adjetivos e os advérbios podem receber graus comparativos ou superlativos. A frase baixar que ocorre gradação de advérbio. Gente, gradação do advérbio, o que seria? É um advérbio que ele modifica, ele dá intensidade para outro advérbio. Né? É um superlativo. Exemplo, eu falo assim, ó, o advérbio, ó, a gente trabalhou lá atrás. Ele fala claro. É o modo como ele fala, é um advérbio, é invariável, se fosse eles falam claro. Agora se eu falo assim, ó, ele fala bastante claro. Eu continuo entendendo, bebezinho, que ele fala claro. Continua sendo um advérbio. Continua sendo advérbio. Continua sendo advérbio. Só que quando eu falo que ele fala muito claro, né? Quando ele fala muito claro, ele fala bastante claro. Né? Tá dando intensidade, isso é a gradação, então, aumentando aqui, ó. É igual falar claríssimo, a forma sintética. É um advérbio. Então, quando você vir isso num enunciado, né? Essa gradação. Ah, pode ter gradação do adjetivo? Sim, aí seria um advérbio dando intensidade para o adjetivo. Mas ele falou gradação de advérbio. Então, o único caso, ó, quando eu falo assim, ó, ela canta bem alto. Ela não é alto, ela canta alto. É um advérbio de modo. Uma coisa é a pessoa cantar alto. Outra coisa é uma pessoa cantar, preste atenção, muito alto, bem alto. É uma gradação, é um advérbio que modifica outro advérbio. Eu dei uma intensidade para outro advérbio. Letra A. Alternativa A. Alternativa A.
Alternativa A. A B já não dá, velho. Ó, ele agora está muito forte. Forte se refere a ele. É um adjetivo. Muito forte é um advérbio. Não é gradação de advérbio, porque se refere a adjetivo. Amável é um adjetivo de secretária. Extraordinariamente se refere ao adjetivo. Também não pode ser. Tem que se referir a um advérbio. Caminhou bastante tempo. Muito tempo. Tempo é substantivo. Esse bastante até pronome, porque acompanha o substantivo. Também não pode ser essa. Não saiu daqui muito convencido. Ah, não pode ser essa, não. Ele, sujeito, convencido se refere a ele. É um adjetivo. Muito convencido é um advérbio. Palavra que se refere a um adjetivo é um advérbio. É um advérbio. É ou não é? Então, tem que ser um advérbio que modifica ou outro advérbio. Ele falou de gradação de advérbio. É ou não é? É isso aí. Né? Na próxima aula eu vou fechar esse aqui com algumas questões, essa parte de classes de palavras, para nós entrarmos em análise sintática. O cara que sabe classes de palavras, gente, ele vai longe. Eu estou te dando uma base aqui bem sólida, a fim de que você aprenda essas classes, como elas se comunicam nos textos, nas 3 áreas que eu mencionei com vocês, para a gente fazer muitas questões. Beijo do gato e até a próxima aula.